Voltei aqui para falar um pouco mais sobre o edital de ocupação de espaços Caixa Cultural. Agora a gente vai falar sobre detalhamentos do projeto, que é como se fosse uma fase classificatória da sua proposta dentro do processo de avaliação. Esse é o segundo vídeo sobre essa seleção pública aberta nesse ano de 2024. Se você não assistiu ao primeiro, corre aqui embaixo na descrição, tem o link, você assiste e depois continua aqui. Mas é importante você saber que essa página 2 do formulário, a de detalhamentos, é absolutamente crucial. Saindo-se bem nessa página, na minha opinião, o seu projeto briga lá em cima. Saindo-se mal, dificilmente a sua proposta segue com chances. Então se inscreve no canal, habilite as notificações para que você possa ir debatendo os editais que aparecerem dentro da produção cultural brasileira. Agora, para ficar a par das principais mudanças dessa seleção pública de um ano para o outro, você vai precisar se inscrever no aulão Caixa Cultural 2024-2025, que vai rolar no dia 9 de julho, online e ao vivo, por Zoom, a partir das 19 horas. E não se preocupe se você tiver um compromisso ou já souber de antemão que vai se atrasar. O encontro será gravado e compartilhado no YouTube logo após o encerramento da aula, compartilhado apenas para quem, evidentemente, fizer a sua inscrição. Por essa gravação, você também vai poder resgatar os materiais de apoio que forem citados no encontro. O link está aqui embaixo, na descrição do vídeo. Aliás, vai um desconto de 15% no seu ingresso? É só aplicar o código promocional YouTube 15 na hora da compra, que o desconto automaticamente entra. E eu espero você lá na oficina. Uma das principais queixas verificadas por parte do setor de produção cultural quando foi divulgado o resultado da seleção pública anterior, é de uma suposta má vontade do processo seletivo com o que se classifica como artista independente, em benefício de nomes conhecidos e que eventualmente poderiam circular a partir da demanda de ingressos que ele iria gerar automaticamente, espontaneamente. Me parece que não é nem uma coisa nem outra. Primeiro porque são muito poucos os artistas e grupos brasileiros que conseguem pegar a estrada apenas pelo engajamento natural que os seus nomes iam gerar em venda de ingressos ou em contratação de governos e prefeituras. Ainda assim, não vejo essa hegemonia toda de grandes nomes e também acho natural que a Caixa queira associar os seus projetos, associar a sua programação a figuras com algum conhecimento prévio, para que possa prover acesso à população de grandes nomes e por valores de ingressos atraentes ou entrada franca. Mas a Caixa erra quando não publica a pontuação obtida por todos os projetos, ou pelo menos pelos projetos mais bem colocados. Isso impede que o proponente possa ter um diagnóstico objetivo de como está o seu projeto e ele fica às cegas para fazer modificações de melhoria para outros editais e talvez até para a edição do ano seguinte da Caixa. Dito isso, vamos falar sobre a página número 1, a de dados do projeto. Nessa página é importante dar ao seu projeto um nome que seja igual ao projeto que você aprovou na Lei Rouanet, se for o caso. O mesmo conselho vale se você vai aproveitar para inscrever o projeto na Rouanet agora. Lembrando que, dependendo do prazo que você envia sua proposta ao Ministério da Cultura, você pode perfeitamente aprovar o projeto a ser enviado à Caixa e já encaminhar junto dela o seu número de PRONAC, algo que certamente vai te deixar na primeira prateleira de avaliação. E tem aulão completo sobre inscrição de projetos na Lei Rouanet na descrição do vídeo. Seguindo o que está lá, você aprova o projeto e pula na frente em editais que exigem essa inscrição prévia. Ainda na página 1, você define a linguagem artística do seu projeto, entre aquelas que são aceitas, qual é o Estado brasileiro, qual é o Estado brasileiro em que o artista ou o grupo desenvolve as suas atividades, ou pelo menos a maioria delas, no caso de haver uma circulação habitual por mais de um estado da federação. Você também declara se a sua proposta é ou não um festival artístico, um formato que a Caixa gosta e que na linguagem do cinema é a única possível para concorrer. E o que esse formato de festival pode nos passar de orientação para outros tipos de projeto? Me parece, como eu citei, que a Caixa aprecia esses projetos formatados numa situação de ineditismo ou numa apresentação de um repertório de uma companhia, de um panorama, de uma retrospectiva. A releitura de uma determinada obra ou período histórico em projetos de música ou em artes visuais
só para ficar nesses exemplos. E passando para a página 2, a de detalhamentos do projeto, há uma diferença muito clara em relação à edição do edital do ano passado. A extinção de uma caixa de texto chamada relevância e pertinência. Ela significava uma possibilidade clara de desenvolver o debate artístico do seu projeto, ampliando aquilo que vai ser colocado também em justificativa. Então, eu acredito que essa exclusão tenha sido ruim para projetos que tenham bastante fundamentação, bastante contexto para defender. Resta o item justificativa e objetivos com apenas 2.500 caracteres de texto e que mistura informações bastante diferentes. Mas eu já falo sobre ele, porque antes desse item você precisa estabelecer se o seu projeto prevê ou não atividades extras. Recomendo fortemente que sim, e vou te explicar o motivo. Todo projeto inscrito na Lei Rouanet que preveja a cobrança de ingressos tem que indicar pelo menos uma contrapartida obrigatória, que na maioria das vezes se dá pela realização de atividades formativas, um seminário, uma palestra, um workshop, algo que expanda o debate sobre o chamado produto principal do projeto. Tem mais informação sobre esse tipo de ação no vídeo em que eu falo sobre a nova instrução normativa da Lei Rouanet, cujo link está aqui embaixo também na descrição do vídeo. Então a Caixa, posso dizer mais uma vez, que gosta desse tipo de proposta, a de ações paralelas, principalmente as que envolvem comunidades escolares nas regiões periféricas. Só não se esqueça de fazer uma previsão de aluguel de ônibus e lanche para esses alunos e educadores. Apenas reservar eventos para escolas e esperar que elas venham espontaneamente tende a não funcionar e a galera da Caixa sabe disso. Indo lá para cima, dentro do formulário da página 2, você começa a descrever o que o seu projeto pretende apresentar na escrita de descrição do projeto. É quando você começa a prestar informações iniciais básicas, como a concepção, o tema de que ele trata e o modo como ele será construído e apresentado nas unidades Caixa Cultural. Então vale você também conhecer um pouco o mapa desses espaços que você vai propor, das cidades em que o seu projeto vai circular. Detalhe também, as personalidades relevantes nessa escrita, nesse ponto, que façam parte da sua ficha técnica e que podem ser mencionados e valorizados. Também é importante que você faça a construção dessa atividade paralela que eventualmente você vai oferecer, seja ela uma oficina, um seminário, uma palestra ou qualquer outra ação formativa. Na escrita do item abaixo, você também enfoca os produtos culturais do seu projeto, mas com um foco mais objetivo. Quantas apresentações, quantas oficinas, quantas horas-aula, quantas sessões, duração da sua proposta, entre outras informações. Quantas pessoas, ao longo da temporada, poderão acessar o projeto, o que você sugere que seja praticado em termos de entrada, se vai ser entrada franca, se vai haver cobrança de ingressos, que sempre é muito acessível nas atrações da Caixa Cultural. Lembre-se que as ações paralelas formativas precisam atender a um público de, no mínimo, 10% do produto cultural principal. Ou seja, se a minha peça de teatro, se a minha apresentação musical beneficia 1.000 espectadores, uma ação paralela formativa tem que beneficiar pelo menos 100 pessoas. A escrita de justificativa e objetivos é um campo de preenchimento de caráter híbrido, ou seja, você fornece mais de um tipo de informação. A Caixa pede que você identifique um elemento de interesse da sociedade e um elemento de relacionamento com a Caixa Cultural. É mais ou menos o que você vai ter de espaço para desenvolver ali. Na parte do interesse do seu projeto com a sociedade, você pode lançar mão de dados estatísticos oficiais, no caso do seu projeto, tematizar uma determinada situação social. Caso o embasamento do seu projeto seja mais estético, é importante também localizar essa referência com uma citação literária ou acadêmica, ou mesmo alguma outra informação desse campo estético. Tem 2 vídeos antigos que eu gravei sobre justificativa de projetos aqui na descrição do vídeo e que podem te apoiar nessa parte. Agora, na parte do interesse da Caixa, o spoiler está dado lá na página 2 do edital, que fala sobre as diretrizes do banco. São elas: inclusão social, desenvolvimento econômico, social e humano, sustentabilidade, valorização da arte e das culturas brasileiras, transparência, ampliação do acesso
as manifestações artísticas e culturais, descentralização, representatividade regional, pluralidade, inovação, experiência do público, intercâmbio, impacto no cenário artístico e cultural e geração de valor. Então você identifica uma dessas diretrizes e desenvolve como o seu projeto atende a ela. Você não vai ter muito espaço de escrita, principalmente porque nesse campo você também terá que desenvolver o texto dos objetivos. Como conclusão desse campo, eu te sugiro eleger pelo menos 5 metas, sendo 4 delas palpáveis, ou seja, ações que você possa traduzir em números, de maneira clara, porque se fosse para ser impreciso, o item objetivos se chamaria abstratos. Lá, você pode escrever o número de sessões, a quantidade de público que você pretende atender, e aí você pode consultar a capacidade dos espaços da Caixa Cultural e fazer ali uma conta de padaria com os números de sessões, uma multiplicação. E as proporções de acessibilidade que você vai praticar na execução do seu projeto. Como última parte, você pode eleger também um objetivo mais imaterial, mais intangível, para também você não dizer que eu não te permiti colocar ali uma pitadinha de sonho. Mas lembrando também que a melhor escrita de objetivos é feita em tópicos, iniciados com verbos no infinitivo. É a maneira mais confortável e visualizável para os avaliadores da Caixa e de qualquer outro edital ou seleção pública. Também, no item na página de detalhamentos, tem um item fundamental a preencher, que é o planejamento da comunicação. Ali, a Caixa espera que você declare o investimento de 20% do total do seu projeto em comunicação e divulgação. Que você confirme uma forte presença digital na divulgação e realização do seu projeto. Que você anuncie a atuação de profissionais de comunicação para cuidar dessa parte e a sua adesão ao pacote de contrapartidas A ou B. Informação que você vai desenvolver lá na frente, na página número 10. Aliás, muitas informações que estão entre as páginas são complementares. Você, por exemplo, para ganhar tempo nesse preenchimento, pode ir salvando os dados das páginas 7 e 9 do formulário e que concentram informações básicas do próprio proponente. E por falar em ganhar tempo, eu vou compartilhar aqui também um modelo de carta de anuência, que o edital não fornece, mas eu vou fornecer, que você deve buscar o mais rápido possível dentro da sua equipe criativa. Sugira que utilizem o portal de assinaturas digitais ligado ao governo federal, porque é mais prático e porque muito em breve as assinaturas analógicas serão coisa do passado. Gostaram de continuar conhecendo um pouco mais sobre a seleção de projetos para o Caixa Cultural? Se gostaram, deixe o seu like. Não se esqueça de fazer a sua inscrição também no canal, se ainda não tiver feito. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.